Boa noite. O Circuito FMG exibe nesta semana uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, mais bem colocados nas últimas pesquisas. É a chance de você conhecer um pouco mais sobre o seu candidato, o que já fez e o que pretende fazer, caso seja eleito. As entrevistas foram gravadas previamente e serão exibidas por ordem alfabética. O Circuito FMG Especial Eleições 2012 começa agora. A entrevista de hoje é com a candidata Vanessa Portugal. Ela tem 42 anos, é formada em Biologia pela UFMG e trabalha como professora na rede municipal de Belo Horizonte e Betim. Vanessa é filiada ao PSTU desde 1997 e já disputou eleições para o governo do estado e a prefeitura da capital. Vanessa, muito obrigado por sua presença aqui no Circuito FMG. Eu que agradeço o convite de vocês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre educação. A senhora é professora, né? E promete no seu plano de governo a construção de 400 UMEIs, que são unidades de educação infantil. Não é um número muito grande, até porque não passa só pela quantidade, mas pela qualidade, pela contratação de profissionais? Belo Horizonte hoje investe apenas 18% do seu orçamento na educação. A lei orgânica prevê que seja investido 30%, ou seja, a prefeitura deveria dobrar o investimento em educação e cabe dentro do orçamento, tanto é que a lei orgânica determina. Com essa base de investimentos, é possível sim que você tenha o atendimento universalizado para as crianças de 0 a 6 anos. E é para isso que precisam das 400 UMEIs, para universalizar o atendimento a essas crianças. Mas nós não contrapomos a vaga com a qualidade. É necessário sim a qualidade, que passa por pagamento de uma carreira unificada para os trabalhadores, para as professoras da educação infantil até o ensino médio. Hoje, quando elas se formam, elas não recebem por isso. É importante que recebam para que fiquem na área. Passa por garantia de tempo de planejamento para todos os professores, melhoria geral dos salários e de contratações decentes para os trabalhadores que trabalham na limpeza e cozinha das escolas. Mas é possível fazer isso desde que a educação seja de fato prioridade. Certo, agora vamos falar um pouquinho sobre saúde. A senhora propõe um plano, um serviço exclusivamente estatal. E é importante falar também que é gratuito e de boa qualidade também. Qual o destino que a senhora daria às empresas privadas de saúde, às clínicas e hospitais privados? Olha só, o que nós propomos é que o Estado brasileiro e a Prefeitura cumpra a sua parte dentro disso, garanta saúde pública e universal para todas as pessoas e de qualidade. A saúde privada, ela não faz sentido existir como uma necessidade da população. Saúde não é mercadoria, não pode ser tratada como tal. Nós não vamos propor fechar as clínicas nem nada disso. O que nós propomos é que o Estado ofereça saúde de qualidade para todos. O que nós propomos é, sim, a municipalização de hospitais que hoje vivem exclusivamente de recursos do SUS. Fica mais barato se esses hospitais forem municipalizados, se eles forem estatais, do que se eles sendo privados. E como eles sobrevivem de dinheiro público, o lógico é que eles sejam públicos. Certo. Agora vamos falar sobre transporte. A senhora propõe o congelamento das tarifas do transporte público. O que seria isso? Como é que isso... Congelamento não, nós propomos que a tarifa seja de R$1. E aí não haveria reajuste, é isso? Como é que é? Me explica. Bom, aí depende da economia, né? Seria R$1 ao preço de hoje, certo? Como que isso é possível? O transporte em Belo Horizonte foi privatizado já há alguns anos, né? O transporte público coletivo de Belo Horizonte foi privatizado há alguns anos. Saiu do imaginário das pessoas que transporte é público e que também é um serviço obrigatório a ser oferecido pelo município, no caso. Ao ser privatizado, a maior parte do que a gente paga de tarifa ao andar de ônibus não é para garantir a manutenção do serviço, é para garantir o lucro do dono da empresa que terceirizou o serviço para a prefeitura. Então, através da concessão pública. O que nós propomos? Que o serviço seja municipalizado e, com isso, a tarifa sirva apenas para a manutenção do serviço, sem ter que gerar lucro para uma empresa. Porque o transporte é um direito da população. E, claro, junto com isso, um plano que, de fato, traga o metrô, estenda o metrô para Belo Horizonte, para que a gente possa ter um transporte público de qualidade. A senhora acha que vai conseguir recursos para essa ampliação do metrô? Eu tenho certeza. E não sou eu.
qualquer um dos candidatos ou qualquer um dos prefeitos que tenha coragem de enfrentar o lobby das empresas de ônibus, o lobby das empreiteiras, que tem obras permanentes na cidade para consertar ou expandir vias, o lobby das montadoras, que tem muito interesse que a matriz de locomoção na cidade seja rodoviária e não uma matriz ferroviária, que é muito mais razoável. Qualquer governante que tenha coragem de fazer isso tem condição de ter um plano em curto e médio prazo de expandir o metrô. Basta que para isso tenha vontade política e coragem de enfrentar os grandes empresários. O problema é que, como uma parte significativa dos candidatos tem as suas campanhas financiadas por esses empresários, quando eles se elegem, ao invés de governarem para o interesse da população, governam para o interesse dos empresários. Mas, por exemplo, seu partido, do PSTU, eles não têm representante no Congresso Nacional e faz oposição à presidenta Dilma Rousseff. Você acha que isso não é um empecilho, assim, para a trazida de recursos aqui para Belo Horizonte e para essas obras importantes do metrô também? Você está dizendo que a presidenta não atenderia uma necessidade da população porque o prefeito é de oposição. Bom, o prefeito hoje, ele é da base do governo, né? Rompeu recentemente, mas teve todo um governo com o PT ocupando a grande maioria das secretarias. E esse mesmo não conseguiu os recursos. O que está provado é que não são as negociações, as trocas por debaixo do pano que resolvem o problema. Nós temos que colocar a população e mobilizar a opinião pública para que exija do governo que mande os recursos para Belo Horizonte. Eu não acredito que um presidente da República chutaria para debaixo do tapete uma cidade como Belo Horizonte. Sei. Agora vamos falar um pouquinho sobre habitação. Uma das suas propostas é o IPTU progressivo. O que seria isso, Vanessa? Hoje, em Belo Horizonte, proporcionalmente, as moradias que são do setor da população que ganha mais, quando eu digo ganha mais, é ganha mais mesmo, né? Pagam proporcionalmente menos IPTU do que a população de média e baixa renda. O IPTU subiu muito para as áreas médias e áreas da periferia de Belo Horizonte com a especulação imobiliária, por volta de 150%. Né? O que nós propomos? Que a população de baixa renda seja isenta do IPTU, até as famílias que vivem até com 3 salários mínimos, elas não têm condição objetiva de pagar o IPTU para o Estado. E que haja, sim, um IPTU progressivo de acordo com a renda das famílias e o valor do imóvel, uma combinação das duas coisas. Porque o justo é que quem lucre mais, pague mais, e quem tenha mais dificuldades no seu trabalho, pague menos. Certo, agora vamos falar de cultura. A senhora propõe incentivar a cultura através de investimento e valorização dos artistas populares, mas parece muito genérico. O que na prática vai acontecer, Vanessa, com o seu governo? Na prática é voltar com a Secretaria Municipal de Cultura, que foi extinta pelo governo Pimentel, que a Prefeitura arrecade impostos ao invés de abrir mão deles e que haja conselhos populares que discutam para onde vão os investimentos da Prefeitura sobre cultura, mas que haja investimento direto da Prefeitura sobre cultura, tanto na valorização dos artistas da cidade, quanto na promoção da cultura mais universal. E a descentralização da cultura, que se faz em parceria com a educação, mas não só, também através da ativação de centros culturais nos bairros da periferia de Belo Horizonte. Agora vamos falar um pouquinho sobre moradia. A senhora promete a desapropriação de terrenos para a construção de 115 mil moradias para a população de baixa renda. De onde sairiam esses terrenos, Vanessa? Olha só, tem uma pesquisa que diz o seguinte, na região metropolitana da Fundação João Pinheiros, me parece, ou do IBGE, na região metropolitana de Belo Horizonte existe um déficit habitacional de 115 mil moradias. E existem 170 mil imóveis vagos, não alugados, vagos, fechados. Existe uma função social do terreno e do espaço urbano. Ele tem que servir para moradia. Ninguém tem o direito de uma cidade que é coletiva de ter um imóvel fechado. Por que existem imóveis fechados na cidade? Esses imóveis são de grandes empresas que deixam os imóveis fechados porque isso pressiona os preços dos aluguéis e da venda de imóveis a subirem. A Prefeitura está propondo simplesmente disponibilizar, eu estou propondo, né, se eleita na Prefeitura, simplesmente disponibilizar os imóveis que estão vagos para as famílias que não têm onde morar. Isso diminui a violência, isso diminui os problemas sociais dentro da cidade e isso atende a um direito básico da população, que é de moradia. Certo. Para encerrar, eu queria te perguntar o seguinte,
Pela sexta vez a senhora se candidata a um cargo eletivo. Eu quero saber o que te falta acreditar que dessa vez vai ser diferente, a senhora vai se eleger, até porque tem só 1% das intenções de voto, Vanessa. Temos mais de 1%, temos pelo menos 2%. O que me faz acreditar? Eu acredito que nós podemos mudar de fato essa cidade. Belo Horizonte é uma cidade muito rica, mas infelizmente mais de 40% da sua população vive com menos de um salário mínimo. Eu acho que Belo Horizonte precisa e tem condições objetivas de mudar. E eu luto pela mudança não é só nas eleições. A rotina da minha vida, o meu cotidiano é na luta junto com os trabalhadores por educação, por saúde, por moradia, cotidianamente. Não faz sentido que nas eleições a gente não apresente as propostas dos trabalhadores que nós acumulamos ao longo da nossa trajetória durante o ano todo. Eu tenho muita convicção de que os trabalhadores podem e vão conseguir mudar essa cidade. Ok, só para poder encerrar bem rapidinho, a gente tem um tempinho para poder falar sobre o apoio na Câmara dos Vereadores. A senhora não tem nenhum vereador lá e provavelmente não vai ter a maioria na nova legislatura. Como fazer para poder aprovar leis importantes para Belo Horizonte? Nós temos o apoio dos movimentos populares sociais organizados dessa cidade. E é isso que deve ser. Não negociatas com a Câmara dos Vereadores. É mobilizar a população para que a população exija que os vereadores votem aquilo que ela necessita. Mas exigir de que forma? Como é que seria na prática isso? Assim, Na prática, lotando a Câmara, com manifestações, com acompanhamento direto do mandato do vereador, com uma publicação direta do que os vereadores fazem ou deixam de fazer na Câmara. Dessa forma. Se a prefeitura quiser fazer as coisas, ela faz. Basta que ela pegue a força da população para ajudá-la a fazer. A democracia não pode se limitar à hora do voto. Ela tem que ser uma democracia participativa e a prefeitura tem que incentivar isso. Tá, por exemplo, para eu poder entender o seguinte, são 8 horas, por exemplo, que a gente trabalha, mas as reuniões na Câmara são durante o dia. Como fazer para poder ocupar a Câmara, já que é um horário complicado? Olha, você tem formas de fazê-lo. Se a prefeitura vai incentivar a população ao processo de mobilização, ela tem como fazer isso. Ela tem como mobilizar os próprios trabalhadores de educação da sua base social, inclusive dispensando o dia de trabalho, para acompanhar a votação na Câmara. Ela tem como mobilizar a juventude dessa cidade para acompanhar a votação na Câmara. Ela tem como fazer isso. As sessões à noite é uma alternativa, mas não é esse o principal. O principal é atuar na organização das pessoas para que, além de acompanhar os trabalhos da Câmara, façam pressão para que as coisas mudem de fato na cidade. Ok, Vanessa, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no Circuito, viu? Eu que agradeço mais uma vez a entrevista. Ok, obrigado. Bom, e o Circuito FMG Especial Eleições 2012 fica por aqui. Uma boa noite para você.